Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a tua vida de forma grande e poderosa. Glória a Deus, estamos aqui com mais um vídeo da nossa campanha, a campanha dos três poderes. Glória a Deus, pois a palavra de Deus ela diz que há três que testificam na terra e os três são um só e eles testificam com um só propósito. É aquilo que nós estamos determinando sobre a sua vida, é a sua vitória. É a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois esses são os três poderes que testificam a sua vitória. Glória a Deus. E se você assim crê nisso, fica conosco até o final desse vídeo, assista ele completo, receba a palavra de Deus, a oração que iremos fazer. Glória a Deus. E se você ainda não deixou, já deixa o seu like neste vídeo e olha, se inscreva também neste canal e deixe seu nome aqui nos comentários, pois todos os nomes que é colocado aqui no comentário, inclusive você pode colocar da sua família, do seu esposo, dos filhos, pode colocar o nome dos seus familiares para receber essa unção. Na segunda-feira fazemos a unção do Pai, e na quarta-feira, que é hoje, faremos aqui a unção do Filho, representada pelo sangue, e no domingo, na sexta-feira faremos a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Então coloque aqui o seu nome para receber essa unção, receber este poder de filho sobre a sua vida. Glória a Deus. E na sexta-feira nós faremos também a unção do Espírito Santo. Eu já tenho aqui nas minhas mãos uma lista com todos os nomes daquelas pessoas que colocaram ali no vídeo da segunda-feira, na unção ali que nós fizemos do Pai, colocaram ali os nomes para receber a unção hoje. Glória a Deus. Então coloque o seu nome para você receber esta unção também na sexta-feira. Persevere. A minha palavra de Deus diz que aquilo que determinarmos, da maneira que determinarmos, da maneira que pensarmos, o Senhor assim irá efetuar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E antes de tudo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal, o canal Unidos por Cristo. Eu sou o pastor Patrick Simões e estou aqui para abençoar a sua vida com a palavra de Deus, com a oração, porque foi para isso que Deus ele me chamou. Glória a Deus. Eu vou ler uma palavra para vocês que está ali no livro de João. Sempre deixamos aqui uma palavra e hoje a palavra está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Entenda o que Deus vai falar com você através dessa palavra. Deus, ele nos deu poder. Glória a Deus. Ele nos deu autoridade. Um exemplo para você vir entender isso: um policial, por exemplo. Um policial, para ele foi dado poder, foi dado uma autoridade. Autoridade e poder, entende? Diferente dos cidadãos comuns. Foi dado a ele um poder de às vezes ver uma pessoa agindo fora da lei, correto? Contra a lei, roubando alguém, fazendo mal para alguém, e ele abordar aquela pessoa, prender aquela pessoa, ou ver uma pessoa suspeita e até mesmo abordar, entende? Para averiguar. Por quê? Porque ele tem uma autoridade. Um exemplo, se você está com um carro, você está passando ali por uma avenida e aquele tem uma base ali da polícia, está tendo ali uma que nós chamamos de uma operação policial ali, né? Me falta a memória aqui a palavra, mas uma operação policial, e ele manda você parar o seu carro. Você vai parar por quê? Porque você sabe que ele é uma autoridade, entende? Diante da lei, e você vai parar. Você sabe que se você não parar, você está errando e pode se agravar a situação, não é verdade? Por quê? Tudo isso porque existe uma autoridade, alguém deu uma autoridade para ele, né? O órgão policial, seja militar, civil, deu esta autoridade para ele, não é verdade? Entenda o que nós vamos falar aqui. Deus ele entregou para você, colocou sobre a sua vida o poder. A partir do momento que você recebeu a Jesus Cristo sobre a sua vida, ele também te deu o poder. Glória a Deus. Só que o problema é que muitas das vezes nós não usamos deste poder. Muitas das vezes nós não usamos desta autoridade que é nos dada. Vamos comparar esse ladrão que eu citei ali, que ele está ali agindo, e o policial ele aborda, ele vai para prender aquela pessoa, que ele está vendo que aquela pessoa está agindo fora da lei. Às vezes esse bandido, às vezes é o inimigo da nossa alma, é Satanás.
entende? E a palavra diz que ele é astuto. Ele todo momento está tramando algo contra nossas vidas. Se a gente não vigiar, ele entra na nossa vida financeira, não é verdade? Na nossa vida espiritual, ele entra na nossa vida familiar, no nosso casamento, na nossa saúde. E ele tem um objetivo, um propósito, e você sabe qual é, que é roubar, matar e destruir. Esse é o prazer dele, este é o prazer e o objetivo dele. Mas entenda uma coisa, ele é um ladrão, entende? E a todo momento ele vai se levantar contra a sua vida, mas entenda uma coisa, sobre a sua vida há uma autoridade. Olha que maravilhoso. Ou seja, você como um cidadão comum, que não recebeu essa autoridade, você não pode agir. Quando você vê um bandido, você tem que ligar para a polícia. Quando você vê ele agindo, roubando ali, você fica, poxa, eu estou despreparado, eu não tenho essa autoridade. Como que eu vou? Se eu vou ir, o bandido tem uma arma, está abordando a pessoa, está assaltando a pessoa. Como que eu vou agir diante dessa situação? Eu não posso agir. Então você vai recorrer a quem tem esta autoridade, não é verdade? Mas entenda, Deus, ele te deu essa autoridade. Se o inimigo ele está agindo contra a sua vida, se o inimigo ele está agindo contra a sua saúde, se o inimigo está agindo contra o seu casamento, contra a sua vida financeira, entenda isso, você tem essa autoridade. Então você precisa usar esta autoridade ao seu favor. Você precisa repreender o mal, você precisa entender que essa autoridade é para você usá-la, entende? Imagina um policial. Imagina você assistindo a seguinte cena. Você está, às vezes, numa esquina, às vezes numa padaria, às vezes no mercado, e aí você consegue ver lá fora, e lá fora tem a seguinte cena. Você está vendo um policial, uma pessoa assaltando a outra, né? Um ladrão assaltando uma pessoa ali do bem, um cidadão do bem, e ali você vê um policial, e o policial fica só olhando também, e não faz nada. Estranho, não é verdade? Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado com aquele policial. Ele tem autoridade, ele foi revestido dessa autoridade. Ele muitas das vezes ele tem uma arma ali com ele, que ele tem o direito de usá-la. Tem um cacetete, ele tem uma preparação para estar ali, não é verdade? E por que não agir? Agora, volta esse mesmo exemplo para a sua vida. O ladrão, o inimigo, muitas das vezes ele vai tentar contra a sua vida, e você tem autoridade, mas muitas das vezes você não age. Muitas das vezes nós não agimos. Por quê? Porque às vezes a gente tem alguma coisa falhando nesta autoridade, ou a gente nem sabe que foi nos dada esta autoridade, entende? Você tem essa autoridade. Então quando o mal ele for agir contra a sua vida, você tem que agir com fé. Você fala: não, está repreendido em nome do Senhor Jesus todo este mal. Está repreendido em nome do Senhor Jesus toda investida de Satanás contra a minha vida, contra a minha saúde. Eu não aceito isso na minha vida. E você vai diante do altar de Deus, você vai buscar a presença do Senhor e falar: Pai, eu não aceito essa situação, há uma autoridade no nome do Senhor Jesus sobre a minha vida, e essa situação vai mudar. Eu estou desempregado, mas as portas vão se abrir em nome de Jesus, porque eu tenho essa autoridade. Eu estou enfermo, minha família está enferma, mas olha, eu tenho autoridade sobre a minha vida, e este mal ele vai cair por terra. Olha, a minha família está passando por situações difíceis, eu tenho um ente querido ali, até mesmo drogado, um filho drogado, mas eu não aceito essa situação. Eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu vou lutar contra isso. Eu repreendo o mal, eu vou na igreja, eu vou consagrar ali uma roupa, eu vou levar para esta pessoa, ela vai ficar curada, ela vai ficar liberta, entende? Esta é a autoridade que Deus lhe entregou. Um dia tinha um rapaz que ele estava endemoniado. Isso é uma passagem bíblica. E esse rapaz, o inimigo, o demônio, se apoderava do corpo dele, ele era possesso, né? É uma manifestação de possessão maligna. E ele tinha isso. E aquele espírito se manifestava de forma que lançava ele na água, no fogo, a fim de matá-lo, de ceifar a vida dele. E o pai, desesperado, não sabia mais o que fazer. E um dia esse pai levou os discípulos de Jesus, esse jovem.
E a palavra diz que os discípulos nada puderam fazer. Aí, depois que os discípulos não puderam fazer, aquele mesmo pai desesperado gritou o nome de Jesus, levou o filho dele até Jesus, falou assim: olha, eu levei até os seus discípulos e nada puderam fazer. E aí, Jesus olhou para o pai, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei contigo? Até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Quando Jesus falou assim, até quando sofrereis, Jesus estava falando assim: ó, vocês me receberam. E vocês também, junto quando você me recebeu, você também recebeu poder contra essa situação. Você também recebeu poder para transformar essa situação na sua vida. Porque ainda sofrer? Ou seja, Deus está falando contigo, eu também te dei poder sobre a sua vida. Eu dei esse poder sobre a sua vida. Porque você vai ficar sofrendo ainda? Porque você vai ficar passando por bocados ainda? Porque você vai deixar o inimigo destruir a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira? Se há autoridade e poder, então haja. Entende? Deus ele quer que nós venhamos agir. Deus ele quer que nós venhamos usar a nossa fé. Depois ainda ele repreendeu os discípulos e falou assim: ó, homens de pequena fé, se tivesse fé como um grão de mostarda, ou seja, se essa fé fosse existente realmente dentro de vocês, fosse verdadeira dentro de vocês, entende? Você diria para esta montanha: ó, sai daqui e vai para lá, e ela sim faria. Ou seja, a autoridade é a fé. Mas Deus ele te entregou, mas muitas das vezes você não usa. Às vezes a situação está difícil, a situação adversa vem contra a sua vida, e você muitas das vezes fala assim: olha, você começa a ter pensamentos só negativos, entende? Porque a situação difícil ela vai te levar a ter só pensamentos destrutivos, pensamentos piores. Tem pessoas que às vezes ela vê uma situação e ela fica tão ansiosa com aquilo, tão preocupada com aquilo, que ela começa a triplicar. O problema é desse tamanho, e o problema se torna desse tamanho aqui, triplica, porque a pessoa está tão desesperada, e ela se alimenta de tanta negatividade, de tantas coisas ruins, e ela vai professando tantas coisas ruins, e se ela não vigiar, o problema vai acabar saindo desse tamanho, o problema que era desse tamanho aqui, e vai se tornar desse mesmo. Porque a palavra de Deus diz: da maneira que nós determinarmos, assim vai suceder, da maneira que pensarmos, assim se efetuará. Então, você tem que blindar a sua mente, entende? Quando as coisas ruins virem para a sua vida, a situação falar que, sabe, que está tudo contrário ao que você acredita, ao que você pensa, ao que você busca, você tem que olhar e falar assim: não, essa situação ela vai mudar. Não, essa situação eu não aceito sobre a minha vida. Deus ele tem o melhor para mim. Deus ele tem coisas grandiosas para a minha vida. Eu não aceito isso, em nome do Senhor Jesus. Vai mudar, porque Deus me deu poder. Amém? E a palavra que eu vou ler é um versículo que está em João 1, versículo 13, que eu disse para vocês. Aliás, 12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, ou seja, Jesus está dizendo assim, vou ler a partir do 11, só para vocês entenderem o contexto. A palavra diz assim: Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, que foram os judeus. E no versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, ou seja, todos que receberam a Jesus Cristo em sua vida, amém? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, foi dado o quê? O poder de você ser filho de Deus. Foi dado o poder, foi dado a autoridade, entende? Sobre a sua vida, sobre a sua vida. Foi dada a autoridade, deixa eu pegar aqui, de filho. Glória a Deus, dado a autoridade. Sabe o que você precisa fazer? É usar essa autoridade. Às vezes parar de murmurar, de reclamar da dificuldade, dos problemas, entende? E começar a usar a sua autoridade, porque a autoridade sobre a sua vida, a autoridade de filho sobre a sua vida. O que Jesus era de Deus? Aliás, o que Jesus é de Deus? Filho. E o que foi te dado? A autoridade, o poder de ser filho de Deus. Olha que bênção. Eu espero que você esteja entendendo e receba essa palavra sobre a sua vida, e até mesmo mude a forma de você lidar com as situações na sua vida. Glória a Deus, porque Deus ele está nos ensinando aqui nesta noite. E olha, nós já vamos aproveitar aqui
Acabou que a palavra veio ao encontro da unção, que a unção hoje é a unção do Filho. Glória a Deus, a palavra veio ao encontro e nós faremos a unção do Filho. Eu tenho aqui, como eu falei, a lista, amém? Eu tenho uma lista aqui das pessoas que colocaram o nome. Eu peço para vocês, coloquem o nome. A minha propósito é essa, a direção de Deus é que você coloque o nome em todos os vídeos, é que você persevere. Porque quem crê não foge, quem crê realmente vai lá e coloca. Tem pessoas que estão colocando, e minha família, mas não, coloca o nome dos seus familiares, o nome daquelas pessoas, é 10 pessoas, coloca o nome das 10, é 20, não vai cair o dedo, né? Então coloca. Diz assim, a Maria Francisca, a Maria Francisca colocou o nome dela, e colocou o nome também do Bruno Ferreira, do Breno Ferreira, da Med Jaira, se não me engano, e Raimundo Nonato. A Silvana colocou aqui, a Silvana Aparecida colocou do Denilson, do Elcio, do Wesley, do Kleber, do Valdir, da Edilar, se não me engano, e da Luciene. A Nice Maria colocou Nice Maria e família, coloca o nome dos familiares, Dona Nice. A Giovana Bispo colocou aqui, a Giovana Bispo colocou dela, a Dilza Souza colocou Dilza Souza e família, Dilza Souza também persevera, coloca o nome dos familiares. E também temos aqui o nome da Lucinete. Glória a Deus, são todas essas pessoas que vão receber esta unção. Nós faremos uma oração agora para abençoar a sua vida. E após essa oração, onde nós vamos apresentar também essas pessoas que estão aqui, a sua vida que está aqui conosco neste vídeo, nós vamos fazer esta unção. Glória a Deus. Então, se você puder, feche os teus olhos, mas ora junto conosco. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, foi nos dado o poder, meu Deus, de ser filhos de Deus. Foi nos dado, Senhor, o poder, meu Pai, a autoridade no nome do Senhor Jesus. Foi nos dado o poder de ser filho, meu Pai. Oh Deus poderoso, eu apresento, Pai, neste momento, esta vida que ora conosco neste vídeo. Eu apresento neste momento, meu Pai, cada uma dessas pessoas que está aqui nesta lista, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós faremos hoje, meu Pai, a unção do Filho. Que essas pessoas recebam o poder, meu Pai, que há no nome de Jesus Cristo. Que elas recebam a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque elas receberão, meu Pai, aquilo que transforma qualquer situação. Porque o inimigo, meu Pai, já não vai olhar para essa pessoa como tem visto ela. Talvez o inimigo tenha olhado para a vida dela e achado ela como uma presa fácil. E tem colocado problemas, enfermidades. E a cada dia a vida dessa pessoa, meu Pai, está de mais difícil, está pior. Mas hoje, meu Pai, ela recebe autoridade. Quando o inimigo olhar para a vida dela, vai ver que ela é uma pessoa revestida de autoridade. E o inimigo, os espíritos malignos, com todas as suas ciladas, trâmites, baterão por retirada no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus poderoso. E em nome de Jesus, Pai, eu faço esta unção de filho sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Receba sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você crê, receba o poder de filho. Se você recebeu a Jesus Cristo, agora também você recebe o poder de ser filho de Deus. O poder e a autoridade no nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu já estou determinando sobre a sua vida a cura. Amém? Porque eu não aceito que você que está aqui orando conosco, o mal ele prevaleça contra a sua vida. Então eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo o mal contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua saúde, contra a sua vida financeira. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora e todo o mal cair por terra, porque há autoridade sobre a minha vida e também há autoridade sobre a sua vida. Se você assim crê, me começa a repreender e determinar sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, porque pode ter certeza que Deus ele está te entregando a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoada nesta live, neste vídeo. Glória a Deus. Eu queria, antes da gente encerrar, colocar aqui as informações do nosso projeto. Amém? Eu não vou deixar de falar porque é um projeto muito importante.
Só as pessoas que às vezes recebem Deus, né, sabe da situação. A gente vê muitas pessoas necessitadas. Eu queria muito, sabe, que você entendesse que é este projeto e colocasse seu coração, fazer um esforço, que eu sei que não é fácil, mas se você se esforçar e fazer uma oferta a esse projeto, tenho certeza que vai ser muito benéfico a minhas famílias, e eu tenho certeza que Deus vai olhar para a sua vida. Entende? É bíblico. Aquele que acode necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Entende? É a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, se você entender quanto é importante um trabalho social, o quanto é poderoso sobre as nossas vidas, você não ia pensar duas vezes antes de fazer a sua oferta. Então faça, em nome de Jesus. Tá bom? Tá aí as informações. Se caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo neste mesmo número. Você vai achar aqui na descrição também desse vídeo as informações, o meu contato. Se você quiser entrar no nosso grupo, ela também existe aqui nessa descrição desse vídeo, o link para você entrar no nosso grupo, para receber ali as notificações, uma palavra, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu agradeço a sua presença aqui conosco, que você possa continuar aqui na fé, juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, grande beijo no seu coração, um grande abraço e até sexta-feira. E sexta-feira nós começamos já ao meio-dia, amém? Com a nossa campanha das 7 sextas-feiras para quebra de toda maldição, e depois às 7 horas da noite a unção do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar grandemente. Fique com Deus.